5 sinais que provam que você precisa, sim, de terapia urgentemente. Eu sou Marisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade, em traumas que afetam a sua libido, seu prazer, seu tesão de viver, né? E eu tô aqui pra falar sobre esse assunto porque tem muita gente que acha ainda que não precisa de terapia, que terapia é só pra quem tem traumas. Sim, pra quem tem traumas, que lembra que tem traumas, que entende que tem traumas. Esse é o último ponto, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas eu vou te falar de 4 situações também que podem demonstrar que você tá precisando de terapia pra se ouvir, pra se entender, pra compreender como lidar com esse universo inteiro que tem dentro de você, né? Tem muita coisa aqui dentro, muita história que talvez você nunca parou pra refletir, pra pensar que essa história pode estar te cutucando e te atrapalhando no cotidiano. E aí eu vou te explicar. Então a gente vai começar aqui com o primeiro, um sentimento que pouca gente assume que tem, né? Que é a raiva. A gente vai falar de 4 sentimentos aqui brutos, tá? Mas a gente precisa também entender que esses sentimentos, eles são um emaranhado, eles vão ali criando outros bracinhos que a gente não entende que originam dele, né? Que a raiz de tudo é ele. Então eu gosto de pegar esses sentimentos brutos para que a gente possa assumir de maneira brutal que a gente carrega eles dentro da gente e que eles se manifestam de formas variadas. Então, por exemplo, a raiva. A raiva é o primeiro desses sentimentos que a gente tem dentro da gente, que pode aparecer uma irritação. Então, a mulher, por exemplo, muita gente quando vê uma mulher irritada, chega a falar: ai, tá de TPM. Ai, ela só tá falando assim porque ela tá de TPM. Então, a raiva feminina, ela é muito taxada como zombaria, por exemplo. Pode ser que quando a mulher se manifesta, fala daquilo que ela não gosta, ou ela é grossa demais, raivosa, ou ela é irritadinha, né? Porque ela tá de TPM. E não é isso. Então, se você tá vendo que se no seu cotidiano você tá sentindo demais, eu falo sentindo mesmo, você tá ali percebendo no seu corpo que você tá irritado a todo momento, que você tá explosivo, que você tá impaciente, presta atenção nessas palavras que derivam ali do sentimento de raiva, tá? Que tá ali impaciente, irritado, agitado, querendo socar alguém, literalmente. Só que se isso tá acontecendo com muita frequência, você tem que dar uma olhadinha. Então, o alerta máximo é se isso está acontecendo sempre. Se você tá sempre à beira de socar alguém, se você literalmente anda com armas para se defender de todos os tipos, né? Se você tá sempre nessa postura combativa, combativo, tá sempre em conflitos, não tem um minuto de paz. Aí é o momento da gente olhar. Olhar o ambiente onde você está, olhar o que você tem vivido na sua história, o que você já viveu na sua história, né? O lar onde você cresceu. Tudo isso vai mostrando de onde vem sua raiva. Porque ela tá aí, porque talvez ela não tá sendo expressa de uma maneira que dê conta de ser liberada, de ser atravessada. Então, bora olhar para esse sentimento de raiva, né? Às vezes tem muitas pessoas que falam: não, eu sou zen, eu sou da paz, eu não estouro com ninguém, eu sou na minha. Mas eu tenho muito medo dessas pessoas, porque normalmente são essas pessoas que estão à beira de explodir. E quando elas explodem, minha gente, eu prefiro às vezes, muitas vezes, uma pessoa que ela vive latim por aí. Você olha pra pessoa, você olha, aquela pessoa é raivosa. Às vezes eu tenho menos medo dela do que de uma pessoa que tá sempre na paz de Jassen. Porque normalmente as pessoas que eu já vi que são tranquilas, quando elas são atormentadas, que elas chegam no limite delas, elas explodem radicalmente. E aí não sobra pedra sobre pedra. Sai de baixo. E aí então, eu falei desse sentimento, mas eu vou falar de outro sinal agora, de uma tristeza profunda. Então, se você tem se sentido uma pessoa melancólica demais, sempre ali pra baixo, desanimada, desiludida, sem fé, sem, sabe, aquela coisa de tipo, porra, não acredito mais em nada, o mundo tá uma bosta, não quero sair da cama, não tô tendo vitalidade, tô fazendo o básico do básico. Vai olhando que essa tristeza ela pode estar aí.
tentando te chamar a atenção para algo que precisa ser resolvido e que você não está olhando e nem se dando conta, né? Então, dias cinzas acontecem, assim como tá aqui hoje, chovendo, né? A gente precisa deixar desaguar os nossos sentimentos, tudo que aquilo que a gente está vivendo. A gente às vezes precisa falar com alguém, como um terapeuta, pra deixar sair essa tristeza. E essa pessoa não vai te julgar. Depois de falar, nossa, mas você tá triste por isso? Sim, eu tô triste por isso. E aí na terapia que a gente vai falar sobre esse ponto, tá bom? Outro ponto muito comum que 90% das pessoas vão buscar terapia é a ansiedade. Só que muitas vezes a pessoa vai lidando com a ansiedade e ela já tá no ponto de você acordar ansioso, dormir ansioso. Ansiedade todo mundo tem, em níveis diferentes. Mas muitas vezes você não tá conseguindo parar e relaxar, você não tem um minuto de descanso. Até o seu sono acaba ficando hiperagitado, porque você não tá conseguindo ali lidar com essas questões relacionadas à ansiedade. Então, sim, vá buscar uma terapia para te ajudar a entender e adquirir recursos para você se tornar uma pessoa menos reativa, menos impulsiva. Fica atento nessas falas. Menos reativa, menos impulsiva, né? Que não fique tomando decisões sem racionalizar, sem enfim, ter estratégias efetivas para isso. A ansiedade, ela pode fazer com que a gente se atropele e atropele as pessoas que a gente ama. Que a gente cometa muito mais erros que a gente cometeria se estivesse tranquilo. Então, errar é humano, mas quando você tá ansioso, você vai errar muito mais, eu tenho certeza disso. Prova disso é aquele sentimento quando a gente vai fazer uma prova, né? Que se a gente tá ali, tá tão ansioso, a gente não consegue. Aí a gente acaba fazendo besteira, erra coisas que não deveria ter errado. Então, vamos olhar para a ansiedade, sim, aprender a ter recursos, adquirir recursos para lidar com ela no cotidiano, para que ela não chegue a ser um pânico, ok? Então, vamos olhar para isso. Outro sentimento é o medo, outro sinal é o medo. Olha para as coisas do seu cotidiano e veja se você tem medo de muita coisa. Ou às vezes você tem medo de poucas coisas, mas essas coisas são muito grandes. Então, medo, desde insetos, né, as fobias, até o medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de não ser amada. E aí vai virando uma bagunça toda. Você vai tomando atitudes que não gostaria de tomar. Ai, meu Deus, né? Então, o medo também, todos os sentimentos são muito importantes pra gente. Eles têm funções dentro do nosso sistema. Mas o medo em excesso vai limitando você de ter experiências incríveis. Incríveis mesmo. E eu tô aqui falando sobre sexualidade, por exemplo, todos os dias no meu Instagram. Mas tem muita gente com medo de viver a sexualidade. E a gente precisa atravessar essa barreira do medo. Então, às vezes, o medo não é só sobre sexualidade. O medo ele pode estar tomando conta de todo o seu dia a dia. Desde o medo de tomar uma decisão importante, de arriscar, de sair de um emprego tóxico, de uma relação tóxica. O medo ele pode estar te travando muito e se você sente que isso está acontecendo, vai para terapia, ok? E por fim, eu vou falar dos traumas. Traumas, a gente vai ter que fazer uma playlist só sobre traumas nesse canal. Porque, de fato, há uma complexidade, mas ao mesmo tempo é muito simples de entender. Não adianta você falar pra mim, olha, eu vivi traumas eventuais. Então, assim, eu bati um carro, eu fui roubada, eu fui invadida, abusada, infelizmente. Enfim, algum desastre natural. Então, tem eventos traumáticos que você pode até dizer, eu não vivi. Tá, você não viveu. Mas, infelizmente, eu vou te dar uma notícia hoje. Todo mundo tem trauma. Trauma pode ser aquele pequeno registro de situações que mexeram muito com as suas emoções. E aí, o evento vai trazendo para o seu corpo uma série de sintomas que a gente pode dizer que eles chamam de sintomas traumáticos. Então, assim, não precisa ser um evento grande, né, estratosférico, para você ser traumatizado. O fato de, por exemplo, na sua concepção, se a sua mãe tava lá, passando frio da porra dentro do quarto, sabe? Que homem, né? Homem tem a temperatura corporal muito maior que a nossa, e de repente ela, sei lá, ela passou um frio ali. Cara, isso já vai te impactar como bebê. Já vai. Olha que loucura.
porque aquele sistema tá vivenciando esse frio. Eu tô falando do frio, mas podem ser coisas diversas. Desde a sua mãe, assim, porra, perdeu o emprego, ou ela perdeu um parente durante sua gestação. Durante o seu parto, você teve complicações do seu parto. Durante o puerpério, sua mãe ficou ali depressiva. A gente tem uma série de coisas que nos impactam. Infelizmente, não somos folhas em branco. Não nascemos como folhas em branco. Uma série de coisas foram acontecendo antes e depois do parto, que podem ter deixado uma série de traumas em você, que podem estar condicionando a forma que você pensa, que você sente, que você age no mundo. Então, se você está se sentindo bloqueado por alguma questão, se você está sentindo todos aqueles sentimentos anteriores, pode ser que tenha um trauma aí. Olha só. Então, o trauma não é, mais uma vez, só um grande evento. O trauma, ele tá por trás de muitos dos nossos sentimentos, de muitos dos nossos pensamentos, de muito do nosso comportamento no cotidiano. Então, em breve, eu vou fazer mais vídeos pra gente falar sobre isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Curta, compartilhe, deixa ali, ativa o sininho pra poder ir acompanhando os próximos vídeos que eu vou soltando por aqui, que sim, a partir de agora eu vou falar muito mais coisas. 2026 tá chegando aí, eu tenho muita coisa pra compartilhar, pra contar, pra dialogar, né? Então, se inscreve aí no canal e vai curtindo os conteúdos que eu vou aprofundar aqui no YouTube. Eu falo muita coisa lá no Instagram, muita coisa por texto, muita coisa por foto. E agora eu quero falar cara a cara aqui com vocês, tá bom? Até mais!